Muito bom dia, meus irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical de hoje, lendo a palavra de Deus, como temos feito domingo após domingo. Hoje leremos no livro de Deuteronômio. Leremos dos capítulo 6, do verso 4 ao verso 9. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Nos diz assim a palavra de Deus: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Assim, lemos os versos 4 a 9. Ainda no capítulo 6 de Deuteronômio, leremos os versos 20 a 25. Diz-nos assim o texto sagrado: Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Lemos assim os versos 20 a 25 de Deuteronômio, capítulo 6. Agora, na carta aos Efésios, capítulo 6, os versos de 1 a 4, nos diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que assim o Senhor inscreva em nosso coração os ensinamentos da sua palavra, para que não pequemos contra ele. Hoje quero falar sobre a importância de nossa casa, nosso lar, ser uma escola onde se aprenda a palavra de Deus e os princípios da aliança. E eu quero começar com uma pergunta: os pais de hoje são meros espectadores ou são líderes e tutores de seus filhos? Os pais de hoje são meros espectadores ou são líderes e tutores de seus filhos? Vamos considerar os textos lidos e aplicar isso para a nossa vida, levando em conta que se a nossa casa, o nosso lar, precisa ser um templo, também ele precisa ser uma escola, onde os princípios da aliança com Deus, sejam seguidos. Deus estabeleceu a sua aliança com as obras das suas mãos, chamada aliança da criação. E principalmente, ele estabeleceu a sua aliança com o homem, que foi criado à sua imagem, conforme a sua semelhança. Essa aliança envolvia a vida em família. As famílias do povo de Deus são famílias santas, ou sejam, separadas para o serviço de Deus, e Ele é o Senhor de toda a casa bem firmada
Ele é o Senhor de todo o lar. Essa comunidade da aliança envolve-se em um treinamento mútuo como um processo contínuo. E às vezes nós chamamos de instrução, às vezes nós chamamos de treinamento e às vezes chamamos de educação. Muito bem. Por que tudo isso? Por que educação? Em nosso contexto social e político, vem surgindo um estranho conceito de religião, cujo princípio dominante é que não se pode impor ideias aos outros. Todos são livres para aceitar, dizem, ou para rejeitar o que quiserem. Assim, é largamente aceito que em matéria de religião, as pessoas não devem ser levadas a uma decisão enquanto não chegarem à idade adulta. Essa é uma noção bastante simplista e desprovida de base, pois em qualquer família a educação começa antes que os filhos aprendam a falar ou a ler, e esse processo não para nunca mais. A instrução pode ser direta ou indireta. A instrução pode ser negativa ou pode ser positiva. A instrução pode ser consistente ou inconsistente e pode levar à confusão ou à compreensão. Mas em qualquer caso, será a instrução. Mesmo que os pais digam aos filhos que não devam aprender nada e em nada devam crer, ainda assim eles estarão ensinando alguma coisa. Guias cegos são maus guias, mas ainda são guias. Instrução direta é aquela feita com palavras, você ensina determinados conceitos aos filhos. Instrução indireta, e mais importante, é aquela que você transmite pelo exemplo, seu exemplo de vida cristã. Os pais dizem aos filhos que eles não podem fumar, mas os filhos veem os pais fumando e eles vão aprender a fumar. Os pais dizem aos filhos que eles não podem beber, mas os filhos veem os pais bebendo e eles vão aprender a beber. Os pais ensinam aos filhos, às vezes, que eles não podem brigar, mas eles veem os pais brigando. Então, o que eles vão aprender? Às vezes, os pais ensinam que ir à igreja é importante, mas os filhos não veem isso na vida dos pais. Eles não veem compromisso dos pais com a igreja. Às vezes, os pais ensinam que os filhos devem conhecer e dedicar-se ao estudo da palavra de Deus, mas eles não veem isso na vida dos pais e esses filhos não vão valorizar a Bíblia. Às vezes, os pais ensinam a importância da oração, mas eles mesmos não se dedicam a essa prática e os filhos não irão aprender isso. Então, ensino direto e ensino indireto, ensino negativo e ensino positivo. Isso tudo é interessante e tem que ser levado em conta quando temos um projeto de educação dos nossos filhos. O povo da aliança ensina os seus jovens membros a servir o Senhor. Ensinamos nossos filhos sobre o Deus em que devem crer e a quem devem servir antes que eles saibam falar ou antes que eles saibam andar. A instrução nos princípios da aliança não é uma coisa opcional, não é escolha sua. Isso é exigido por Deus. Rejeitamos completamente o conceito de que religião é uma questão de escolha pessoal. Mesmo porque seria imoral privar nossos filhos daquilo que temos de melhor. Seria um crime instruir nossos filhos para a vida e privá-los do próprio sentido da vida. No Evangelho de João, na oração sacerdotal de Cristo,
Em João 17, no verso 3, nós lemos assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A verdadeira vida é o conhecimento de Deus. Os pais devem considerar que estão preparando seus filhos para serem úteis no reino de Deus, mas devem considerar também que os seus filhos vão viver em um mundo de realidade, um mundo cruel, e que a menos que esses filhos estejam preparados de acordo com a palavra de Deus, eles enfrentarão muitos problemas na vida diária. Se é assim, então a pergunta é como estudar e quando estudar? Como educar e quando educar? No livro de Eclesiastes, no capítulo de número 8, o verso de número 5, nós lemos assim que quem guarda os mandamentos não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Que coisa impressionante, que versículo cheio de ensino. Isso é tudo que eu queria saber. Quando fazer as coisas e como fazer as coisas. O coração do sábio conhece o tempo, quando, e conhece o modo, como. Então, eu gostaria de saber isso. Quando fazer as coisas e como fazer as coisas. A forma de educar tem muito a ver com as pessoas que estão sendo educadas. Você ensina a uma criança de 3 anos não apenas coisas diferentes das que você ensina a um adolescente de 14 anos, mas você também a instrui de forma diferente. Assim, o como depende sempre do quando. Há um tempo quando punição é uma parte comum na educação. Você não argumenta com uma série de motivos racionais com uma criança de 3 anos. Antes você provavelmente aplica algumas palmadas naquele lugar adequado. Mas chega o tempo em que a punição se torna cada vez menos eficaz. E então faz-se necessário usar outros meios de persuasão ou educação. Trará mais rebeldia do que aprendizado. Talvez por isso tenhamos pais que sempre foram tão rígidos, mas cujos filhos se tornaram rebeldes. É preciso compreender o como e o quando fazer as coisas, como educar e quando educar. Pais que fazem culto doméstico todos os dias. Pais que corrigem os seus filhos, que são severos, que disciplinam seus filhos. E os seus filhos não têm temor de Deus. Qual a razão? Talvez seja por causa da falta de discernimento do quando e do como. Conheço filhos de pessoas tementes a Deus que foram educadas com culto doméstico e constantemente. Mas seus pais os repreendiam às vezes na presença de todas as pessoas. Repreender é certo, mas não naquele momento, na presença de todas as pessoas. Seus pais corrigiam, mas não da maneira certa. Seus pais instruíam, mas não no momento certo e da forma adequada. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Quando fazer e como fazer. Então, o como depende muito do quando. Há um tempo quando você precisa dar um ensino direto, e há um tempo quando você precisa ensinar com o exemplo. Há um tempo que você precisa ouvir o seu filho. Há um tempo que você precisa fazer-se ouvir pelo seu filho.
E temos o ensino direto e o ensino indireto, sobre o qual já falei um pouco. Grande parte do aprendizado ocorre de forma indireta. Padrões, ideias, valores, essas coisas são tiradas do ensino da comunidade, da vida da comunidade, da vida da igreja e principalmente da vida com os pais. As lições aprendidas de forma indireta ficam gravadas de forma muito profunda na alma de uma criança. Tenham certeza disso. Isso pode ser facilmente comprovado na experiência do dia a dia. É por isso que muitos pais têm pouco estudo e podem ser excelentes educadores de filhos. A maioria das coisas é aprendida daquilo que é simples de ver os pais fazerem. Quando você tem problemas, você demonstra confiar em Deus perante os seus filhos. Quando você tem dificuldades, você dobra o joelho em oração diante dos seus filhos. Você ora com os seus filhos. Você ora pelos seus filhos. Você ensina que a Bíblia é importante para os seus filhos e se dedica a estudar a Bíblia de verdade. Se você ama a Bíblia, seus filhos perceberão isso. Se você ama a igreja, seus filhos perceberão isso. Se você dá importância para a vida com Deus, seus filhos perceberão isso. Se você ama a sua família, seus filhos perceberão isso. Então, é preciso que nós levemos em conta o ensino indireto, porque ele é de longe, muito mais efetivo, mais produtivo do que o ensino direto. Devemos ensinar com o nosso exemplo. O ensino direto é também uma parte necessária, é claro, na instrução da aliança, especialmente quando os filhos vão se tornando mais velhos. Memorizar um versículo bíblico, aprender um hino e compreender um ensino bíblico sobre determinado assunto, sem se esquecer de que o contexto é muito importante. Os filhos não aprendem a perdoar memorizando um versículo, mas vivendo em uma família em que a graça de Deus opera, vendo os seus pais perdoando, vendo a vida cristã sendo praticada no dia a dia. É assim que os seus filhos mais aprendem. Há um outro binômio que também é muito importante. Nós falamos sobre ensino direto e ensino indireto. Falamos sobre como ensinar e quando ensinar. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. E agora eu quero falar sobre outro binômio aqui, que também é fundamental no treinamento, na educação dos filhos. Liberdade e responsabilidade. Esse é outro importante binômio na educação e no treinamento de filhos. Se damos liberdade aos nossos filhos, se somos permissivos demais, sem que tenham responsabilidade, eles se tornarão irresponsáveis na idade adulta. Se não damos liberdade aos nossos filhos, eles, ao chegar à idade adulta e tiverem que lidar com questões difíceis, eles não saberão trabalhar com isso. Temos que dar liberdade aos nossos filhos, na medida que tenham responsabilidade. O que diferencia uma criança de um adulto? Essa diferença é que as crianças precisam de um tutor. Alguém que diga quais são os seus deveres. Por exemplo, hora de levantar, hora de escovar os dentes, hora de tomar banho, hora de estudar e hora de fazer tarefas. Chegar à idade adulta significa que essa pessoa já interiorizou as normas e não precisa de que alguém de fora lhe diga o que fazer. Então, alguém que já interiorizou todas as regras,
Isso é ter responsabilidade. E isso é ser adulto. E na medida que o filho tem responsabilidade, ele pode e deve também ter liberdade. O seu filho pergunta: pai, eu posso chegar em casa às 22 horas? E a sua resposta tem que levar em conta se o seu filho já tem responsabilidade para tanto. Se a sua filha já tem responsabilidade para tanto. Bem, irmãos, como vê, há muito a se aprender sobre educação de filhos. Nosso lar precisa ser mesmo uma escola. Esse aprendizado nunca termina. E é lamentável que, às vezes, nós associemos educação exclusivamente com crianças. A dificuldade do ensino na família talvez seja devida ao fato de que alguns pais não acham que precisam aprender. Somente os pais que aprendem podem transmitir a instrução diária da aliança. Os melhores mestres na igreja e em qualquer lugar são aqueles que primeiro se aplicam com diligência ao aprendizado. Alguns pais pensam que dando roupas, casa e comida e saúde aos filhos estão criando e formando uma boa família. Não estão. Não se esqueçam de que os nossos filhos vão enfrentar a dureza da realidade do mundo. E a menos que eles estejam bem preparados e treinados por nós, eles sucumbirão. É interessante, mas houve um tempo que eu trabalhei visitando e evangelizando pessoas no presídio. E eu ficava muito triste ao ver jovens lá nas cadeias. Mas algumas mães insistiam para entrar conosco. Era um meio de visitar seus filhos. Então eu ficava mais triste ainda quando via o sofrimento daquelas mães ao contemplar seus filhos na cadeia. E o que é pior, muitos daqueles filhos estavam na cadeia porque não foram bem treinados, bem educados pelos pais. Muitos daqueles filhos usam drogas porque não foram educados e treinados pelos pais, não foram ensinados nos princípios da aliança, não cresceram na igreja, não viram o exemplo de seus pais, não tiveram o ensino indireto dos seus pais. E os seus pais não souberam quando ensinar e como ensinar. E então, às vezes, torna-se muito tarde. Para cada texto bíblico, na verdade, que nos manda instruir os filhos, você pode encontrar 4 que exortam e encorajam e instruem os adultos no relacionamento com o povo da aliança. Em nossos dias, infelizmente, acontece o contrário disso. O como, lembrem os irmãos, sempre depende do quando. Talvez sejamos vagarosos para desenvolver a instrução para os adultos, por não sabermos como. Então vamos lá. Quando e como ensinar? O coração do sábio conhece o tempo e conhece o modo. Ensino direto e ensino indireto. Ensinar pelo exemplo é uma maneira muito mais efetiva de ensinar. O ensino direto também é importante, mas o exemplo fala muito mais alto. Liberdade e responsabilidade. É preciso dar liberdade aos nossos filhos, na medida que eles tenham responsabilidade. Esse é o padrão. E as duas coisas são importantes e precisam ser desenvolvidas. Eu tenho que dar liberdade, mas à medida que eles tenham responsabilidade. Muito bem, agora o que deve ser ensinado e o que deve ser aprendido?
Quando eu leio lá em Efésios capítulo 6, no verso 4, eu tenho assim que criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O modo de vida da aliança não pode ser assimilado em poucas lições. É um modo de vida em que alguém deve ser exercitado. O modo de vida da aliança consiste em viver, em amar, em perdoar, em brincar, em estudar quando se deve estudar, em trabalhar quando se deve trabalhar. E, sobre todas as coisas, andar humildemente diante de Deus, pela mediação de Jesus Cristo. Novamente, aqui pode ser vista a importância do ensino indireto. Conheço algumas crianças que cresceram sendo ensinada pelos pais, pai presbítero. E essas crianças aprenderam a servir a Deus, a cultuar a Deus e aprenderam os ideais da Bíblia para a vida delas. E hoje já perderam o pai, mas o exemplo do pai ficou gravado no coração deles. E eles viram e aprenderam pelo exemplo de seus pais. E a mãe, muito firme, sábia, conduz esses filhos no temor de Deus. E com alegria colhe os frutos de glória e honra para o nome de Deus na vida desses filhos. Coisa importante. Dou muito valor a tudo isso. Isso não significa, porém, que a fé não tenha um conteúdo definido para ser ensinado. Há coisas a serem aprendidas e fatos a serem memorizados. Sim, há. Conhecer a Deus não é a mesma coisa que conhecer a Bíblia, mas você não pode conhecer a Deus se você não conhecer a Bíblia. A força da sua fé e a sua familiaridade com a palavra de Deus estão diretamente relacionadas. Se alguém reclama de uma fé fraca e possui pouco conhecimento da Bíblia, a causa dos seus problemas não é difícil de ser encontrada. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 10, verso 17. O conhecimento da Bíblia e a fé não são possessões apenas individuais, mas são também coletivas. E isso pertence ao povo de Deus, que vive conforme os princípios da aliança. Se alguém se retira da vida da igreja, será como uma brasa que você remove do fogo. E no início ela continua acesa, continua queimando, mas logo ela se apaga. Uma pessoa da aliança não pode viver isoladamente da igreja, e a sua fé não pode ser robustecida se ela não participa da vida e do culto na igreja. Nós somos cristãos na igreja e servimos a Deus na igreja. A igreja é agente de Deus no reino. Essa participação na igreja requer primeiramente uma atividade intelectual. Você deve participar com entendimento e você deve saber o que crê e por que você crê. Você deve entender cada parte do culto e deve estar consciente do significado e implicações dos sacramentos. Sem esse conhecimento básico, o culto não seria racional e corre o risco de tornar-se uma mera superstição. Portanto, a igreja deve oferecer às famílias um programa consistente de educação. Cada lar precisa ser uma escola, e aqueles a quem tem sido confiado o cuidado pastoral devem colocar o ministério do ensino da igreja como absoluta prioridade em sua lista de deveres. Considerem, a Bíblia diz que nós devemos glorificar a Deus em nosso corpo. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 19 e 20.
que nós somos santuários do Espírito Santo. Sendo assim, como é que nós glorificamos a Deus no nosso corpo? Você fica às vezes 3 horas assistindo a um filme, mas quando o culto demora 40 minutos, 50 minutos, você já acha demais. Então, glorificar a Deus no corpo é ter mais prazer no culto do que na sala de cinema. Você cresce no seu conhecimento e você estudou no ensino fundamental, depois no ensino médio e agora vai para a faculdade ou está na faculdade e você progride. A pergunta é, você progride também no conhecimento da Bíblia, a palavra de Deus? Você se esforça para chegar no horário no seu serviço, porque senão você perde o domingo, perde o feriado e perde o dia. E você se esforça também para cumprir seus horários na igreja, na casa de Deus. Você não chega atrasado para pegar o avião. Você também é pontual para ir ao culto, para chegar à casa de Deus. Então, a vida cristã é uma vida de prática. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, disse Jesus. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 3 e 4. É importante e simples isso. A vida cristã é uma vida de prática. Então, essa participação, primeiramente, requer uma atividade intelectual. Você precisa participar com entendimento. Senão, o seu culto passa a ser só uma mera superstição. A igreja deve oferecer isso às famílias. Um programa de ensino para que os filhos cresçam conhecendo a palavra do Senhor. Seu lar precisa de ser uma escola. Qual o objetivo da educação? Por que treinamos tanto os nossos filhos? Por que educamos os nossos filhos? Bem, o propósito último de toda a instrução é a maturidade em Jesus Cristo. Nós falamos que em nosso contexto social e político vem surgindo um conceito estranho, cujo princípio dominante é que não se pode impor ideias aos outros, pois todos são livres para aceitar ou rejeitar o que quiserem. E que isso é largamente aceito, que em matéria de religião as pessoas não devam ser levadas a uma decisão enquanto não chegarem à idade adulta. E segundo esse conceito, você não pode influenciar seus filhos, eles devem ser livres para escolher, dizem esses espíritos iluminados. Já apresentamos nossas razões para demonstrar que esse argumento é simplista e falso. Mas agora vamos estabelecer a diferença entre influência e lavagem cerebral. O que somos contra é a lavagem cerebral. Nos princípios da aliança, o que nós aprendemos é sobre educação, formação. Qual a diferença disso para a lavagem cerebral? Sem dúvida, há uma lavagem cerebral religiosa praticada por muitas seitas, e eu concordo com isso. E há também uma lavagem cerebral política, por exemplo, como a praticada por Hitler na Alemanha. Há uma lavagem cerebral nos torcedores de determinados times e assim por diante. Isso é completamente diferente da instrução nos princípios da aliança. Se você instrui os seus filhos em obediência e amor, você os estará preparando para serem independentes, palavra importante. Nós os criamos e os formamos para deixá-los ir. Muito importante isso. O salmista, no Salmo 127, diz que os filhos são do Senhor. Deus só nos confiou esses filhos para que os treinemos, e Deus vai nos cobrar isso.
E o salmista diz que esses filhos são flechas. E eu li, lendo um livro recentemente, o autor dizia que flechas devem ser levadas nas costas por um longo período. E os nossos filhos precisam ser levados por nós por um longo período. Depois ele diz que flechas existem para ser lançadas, para que atinjam seus objetivos. E os nossos filhos também chegam um momento que devemos deixá-los ir, lançá-los para o mundo. A boa notícia é que as flechas vão para o lugar que as apontamos. E os nossos filhos, geralmente, vão para os lugares que os apontamos. Um fruto, geralmente, não cai muito longe da árvore, não é? Então, por isso que nós vemos filhos imitando seus pais. Filhos tendo as mesmas características dos seus pais. Quando sua filha torna-se uma esposa e mãe, e ela ainda corre para sua mamãezinha, por qualquer motivo, você deu-lhe uma instrução deficiente e pobre. Porque a meta da educação é a maturidade. Se a lavagem cerebral escraviza, a educação nos princípios da aliança liberta. O povo da aliança deve ser instruído para atingir a maturidade. Na carta aos Efésios, no capítulo de número 4, os versos 14 e 16, nós lemos o seguinte: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuou o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vejam, irmãos, edificação em amor. Isso não deve ser entendido em um sentido secular de autossuficiência, de independência ou autonomia. Maturidade em Cristo significa que alguém é capaz de assumir responsabilidades e contribuir com atitudes pessoais para o interesse do reino de Deus, para o bem das pessoas e para a glória do nome de Deus. Lavagem cerebral se dá quando os líderes religiosos impõem às ovelhas um padrão de comportamento sem levá-las a Cristo, sem conduzi-las à maturidade. Essas comunidades possuem respostas programadas para tudo, como um robô ou um computador, uma resposta para cada questão ou para cada situação. E pode ser uma resposta conservadora ou uma resposta progressista, mas será uma resposta programada. Mas quando um cidadão do reino anda conforme os princípios do relacionamento da aliança, ele pode dar respostas cristãs às perguntas e situações. Essa é a nossa responsabilidade da família da aliança. Os cristãos não são livres em qualquer tempo para aceitar um sistema educacional que seja inconsistente com o conceito da aliança de vida e de família. Então, como defendê-los, nossos filhos, dos conceitos equivocados de uma sociedade descompromissada, totalmente descompromissada, que eles são transmitidos nas escolas. Vejam o perigo. Adão foi criado perfeito. Ele não tinha nenhuma inclinação natural para o pecado, pois era livre, e de um modo que ninguém depois dele jamais foi. E depois que Adão cometeu o primeiro pecado, tudo mudou.
A sua natureza caída passou a ser propensa a pecar. A sua própria essência produzia pensamentos e ações pecaminosos. Os seus filhos nasceram com a natureza que ele possuía antes da queda. Isso é uma pergunta? Nossos filhos nasceram com natureza pecaminosa ou com a natureza que Adão possuía antes da queda? Ora, a resposta é óbvia. Nossos filhos nasceram pecaminosos. Todos os filhos de Adão levam a marca de Adão. Não é como se nós nascêssemos neutros e então pulássemos para um lado ou pulássemos para o outro lado. Também não nascemos inocentes e somos atraídos para o mal pelas influências do mundo. Não é assim. Nós nascemos com a natureza pecaminosa e, embora o mundo possa nos tentar a pecar em alguns modos específicos, nosso pecado flui do nosso próprio coração. Com toda essa tendência, o que será de nossos filhos se não os protegermos desses maus ensinos do mundo? A única chance dos nossos filhos é que o nosso lar seja uma escola. Pode parecer que tudo que você precisa fazer é ter seu filho batizado e tudo mais estará bem. Alguns pensam assim, muitos pensam assim. Isso é o que muitos modernos membros de igreja acreditam. Eles trazem seus filhos para serem batizados como se isso fosse um seguro contra incêndio. Mas daquele momento em diante, você não vê nenhuma diferença entre a família dele e a família do vizinho ateu. E se você e sua esposa não se amam, como a Bíblia manda, se você não ensina as Escrituras aos seus filhos, se você não os disciplina com a palavra de Deus ensina, como a palavra de Deus ensina, e se você não ora com eles, e se você não ora por eles diariamente, e se Cristo não é o centro do seu lar, então você poderá batizar seus filhos, mas eles crescerão iguais aos filhos do vizinho ateu. No livro de Gênesis, um versículo muito importante para o qual eu chamo a sua atenção, capítulo 18, o verso 19, nos diz assim: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Esse versículo fala-nos da responsabilidade de Abraão de ensinar seu filho sobre Deus em cada aspecto da vida e do lar. Para Abraão, a circuncisão não era nenhum seguro de que Deus salvaria o seu filho automaticamente. Era o sinal de uma aliança em que ele se comprometia a criar o seu filho no Senhor e que Deus teria consideração especial pelo seu filho. A igreja tem que ver com isso. Nós trabalhamos arduamente para que nossos filhos aprendam matemática, aprendam ciência, aprendam comércio, aprendam futebol, tênis ou talvez música e arte. Mas quanto tempo ou esforço gastamos no treinamento religioso de nossos filhos? Olhe, por exemplo, um dos votos que são feitos quando os pais apresentam seus filhos para o batismo. Vós agora dedicais o vosso filho a Deus e prometeis em humilde relação de aliança com a graça divina ser para ele um verdadeiro exemplo de vida cristã, orar com ele e por ele, ensinar-lhe as doutrinas de nossa santa fé e usar de todos os meios indicados por Deus para trazê-lo à fé e à submissão ao Senhor? E os pais respondem, sim. Se os pais cumprissem tudo aquilo que eles prometem ao batizar os filhos, nós não teríamos tantos problemas nos lares e na educação de crianças. Sejamos zelosos com a parte que nos cabe na instrução, treinamento
na educação de nossos filhos, seja direta ou indireta, para que não tenhamos surpresas desagradáveis mais tarde. Vamos observar quando educar e como educar. Vamos dar liberdade aos nossos filhos na medida que tenham responsabilidade. Se quisermos que os nossos filhos sejam salvos, é preciso que tenhamos um lar e que ele seja um templo onde o nome de Deus seja adorado e que ele seja uma escola onde os princípios da aliança sejam ensinados. Que Deus assim abençoe a todos os pais.